lá, né? Mais uma aulinha. A gente estava conversando aquele dia com um grupo ali na apresentação da PI e as gurias estavam sugerindo que eu achei bem interessante, a gente dar uma retomadinha sempre na tarefa da aula anterior, né? E aí com as gurias que vão na aula eu vou fazer isso também, tá? Então o que acontece aqui? A última aula a gente trabalhou com geometria, tá? Então a gente tem aqui as atividades, né? Vou filtrar aqui e acho que é até bom para vocês verem, né? Quem conseguiu postar, quem não conseguiu. Dá uma olhada aí, pessoal. Bem interessante, né? Tem gente que já entrou em férias. Tô brincando, né, gurias? Mas a gente não entrou em férias ainda. Então, ó, tem gente que não postou ainda. Então, tá, daí já foi o prazo. Daí depois vocês postam às vezes lá por e-mail e aí, né, vira uma bagunça. O certo é postar por aqui. Então, se alguém precisar que eu amplie o prazo, já me avisem daí, tá, gurias? Então, vamos pegar aqui da Kelly, por exemplo, tá? Então, a Kelly enviou a atividade, só pra gente dar uma olhada aí na tarefa que vocês estão realizando em casa da última aula, tá, pessoal? O que eu tô fazendo? Eu pego o material de vocês e depois eu costumo guardar isso aí numa pastinha, tá? Então, todo o material de vocês tem, tudo que vocês fizeram durante o semestre tá numa pastinha com o nome Kelly, por exemplo, lá todas as atividades. Aqui era para fazer então a aula de geometria. Então era para olhar o entorno, o que vocês enxergassem que tinha as questões geométricas. Então a Kelly colocou aqui fotos, o ar-condicionado, tal, né? Então ela foi olhando o entorno dela. Depois ela fez os desenhos, ó. Então é bem interessante, né? Da tomada. Fez não, né? Ela pegou lá na internet, mas enfim, era essa a ideia de falando. Ela mediu, lembra que a gente fez uma atividade com medidas, que era uma aula só com medidas, que a gente fez um metro lá na sala de aula, quem foi na sala de aula. Então ela utilizou a aula das medidas, aquilo que eu achei bem interessante, tá? Aqui o que era face, o que era aresta, o que era vértice, ela colocou também, que ficou bem fácil de visualizar. E depois as tarefas que eram os probleminhas. Quem estava na aula, a gente fez esses probleminhas em aula, já olhei lá, tá? Então a colega fez esses probleminhas. E depois, o que é o ensino de geometria, né? É uma pergunta. E aí era para fazer, então, em forma de textinho aqui, tá? Então peguei de uma colega, dá para pegar de todas. E é interessante que a gente vai retomando a aula anterior, tá? Então isso foi a aula anterior. A aula de hoje, a gente tem então a questão do sistema monetário e educação financeira que aparece na BNCC, tá, gurias? Aqui a gente tem o QRA e eu resolvi dentro do trabalho ir colocando esse QRA. Então a primeira coisa é assistir esse vídeo, tá? Até vou mostrar aqui pra vocês rapidinho, é um vídeo de alguns minutinhos só, tá? A história do dinheiro. Para começo de conversa, você já se perguntou para que serve o dinheiro? Para muitas coisas, não é? Ele permite acesso à alimentação, à moradia e às roupas que vestimos. Paga também pelos serviços que são realizados pelos trabalhadores. Além disso, o dinheiro possibilita a realização de viagens, a compra de remédios e de tantas outras coisas que queremos ou precisamos. Por isso, o dinheiro precisa ser utilizado com responsabilidade. Mas e antes, quando não existia o dinheiro? Como é que as pessoas faziam? Pois saiba que há milhares de anos o dinheiro simplesmente não existia. Aliás, naquela época a vida era muito diferente desta que temos hoje. As pessoas viviam em cavernas, comiam apenas o que caçavam, plantavam, pescavam e se vestiam com a pele dos animais. Para se proteger dos perigos, elas viajavam em pequenos grupos para procurar por comida. De vez em quando, 2 grupos se encontravam pelo meio do caminho e faziam um escambo. O que é o escambo? O escambo acontecia quando as pessoas trocavam as coisas que tinham por outras que desejavam ter. E pensando nisso, você sabia que quando o Brasil foi descoberto, o pau-brasil foi a principal mercadoria utilizada como elemento de troca entre os povos indígenas e os portugueses? Outra curiosidade, você sabia da onde saiu a palavra salário? Antigamente, como forma de pagamento pelo seu trabalho, os soldados romanos recebiam salário, ou seja, pagamento em sal. Foi daí que surgiu a palavra salário.
E o dinheiro de papel? As primeiras cédulas de papel moeda surgiram na China, no século VII. Elas eram confeccionadas com cascas de amoreira. Devido a seu pouco peso, eram chamadas de dinheiro voador. Demorou um longo tempo até que as cédulas se tornassem populares. Apenas na segunda metade do século XIX é que o dinheiro de papel passou a ser utilizado em larga escala, na Europa e nos Estados Unidos. Até a próxima dica de matemática! Tô bem, vamos voltar aqui para nossa aula então, né? O que a gente vai fazer depois que assistir o vídeo? Responder como é que era antes de ter sido criado o dinheiro, tá? Aparece no vídeo, vocês só vão relatar, escrever isso tudo no caderno, depois só manda os prints, tá? Depois que vocês fizerem isso, a segunda tarefa, que é essa que tá aqui no QRA, escrever no caderno 2 anúncios relacionados ao salário do pedagogo, tá? Eu coloquei vários aqui, tá, gurias? Por exemplo, esse aqui, ó, Canoas, Rio Grande do Sul, tá, salário, papapá, o que a pessoa precisa ter de experiência ou ter estudado, enfim, né? Vocês, aqui é para um estágio, tá? Aqui também eu peguei vários locais, ó, Canoas, Erechim, Santo André, pra gente ter uma ideia, né? Curitiba, Cachoeirinha, Salvador, então vários lugares, tá? O que vocês fazem? Vocês vão escrever 2 desses anúncios, né? Copiar 2 daqueles que vocês acharam interessante, né? Relacionados a salário, tá? E escolher os que vocês preferirem. Vocês vão escolher lá, se aquele de Salvador, se aquele de São Paulo, enfim. E depois de vocês escreverem o anúncio no caderno, tá? Abaixo dos anúncios, vocês vão destacar o valor do salário, tá? O salário daquele anúncio é tal e escrever por extenso aquele valor. Vão destacar também do anúncio as exigências para a função. Em vez de escrever de novo, destaca com marca-texto, pode ser, tá? Qual a diferença entre o menor salário, que é aquele do estagiário, vocês vão ver, para aquele do maior salário, que é aquele do coordenador, tá? Fazer o cálculo. A quarta é pesquisar e anotar no caderno o que significa salário. Na verdade, já apareceu no vídeo. Quem lembra, já é só colocar. Onde surgiram as primeiras cédulas de dinheiro e como evoluiu? Também apareceu lá no videozinho, tá? Responde tudo e manda o print. Depois, gurias, vocês vão fazer esses jogos online que estão os endereços aqui, tá? Os endereços eletrônicos. Eu dei um print para vocês verem qual que é, tá? Lá no próprio site vocês vão fazer o exercício e já vai aparecer ok se vocês acertaram ou não, tá? Daí depois tem mais uns outros que é em forma de problema. Então, só para ter uma ideia, nós iríamos fazer situações, aqui olhando o QRA, tá? Fazer situações, problemas usando o real no endereço eletrônico, porque, né, fazendo papel não há necessidade, agora que a gente está fazendo as coisas todas virtual, fica até interessante, até para vocês se acertaram ou não, tá? Pode dar o print, mandar, tá? Pode fazer, quem não quiser no virtual faz, então aqui, enfim, e tira uma foto, faz como vocês acharem melhor, tá? Por último, como a ideia hoje era Sistema Monetário e Educação Financeira, aqui tem 6 práticas importantes, tá? Pra gente trabalhar com as crianças. Faça da mesada uma aliada na educação financeira para crianças, estimule o hábito de poupar, ensine seu filho a comprar o que é realmente útil, converse sobre o seu trabalho e por que você é pago por ele, explique o que é o cartão de crédito, inclua a criança em algumas das decisões financeiras. Quem for para a aula hoje vai elaborar um jogo, tá? Até tô levando as cédulazinhas de dinheiro, tá, gurias? Tá aqui, ó. Eu vou levar para a aula hoje cédulas de dinheiro, certo? Para que a gente, na aula, construa um jogo usando os dinheirinhos, tá? São cédulas pequenininhas que eu tenho aqui, tá? 20, 30, enfim, tá? As gurias da sala vão fazer o jogo. Vocês em casa vão escolher uma dessas práticas e vão fazer uma proposta, pode ser um parágrafo, uma proposta de como trabalhar isso com as crianças. Como trabalhar a educação financeira sob o enfoque, digamos, do hábito de poupar, ou sobre o enfoque do cartão de crédito. Como é que eu explicaria para eles o cartão de crédito? Que tipo de aula, atividade, jogo, enfim, o que eu conseguiria trabalhar com eles para explicar cartão de crédito, se eu escolher essa, tá? Escolha uma só. Era isso, tá, gurias? Então, vamos lá, tá faltando pouco tempo agora pra gente acabar o semestre, então é a gente se empenhar e dar conta aí do recado, tá? Um grande e forte abraço para todas vocês. Beijo!